Essa foi uma semana de pesquisas eleitorais. E toda semana nós vamos ter pesquisa eleitoral até o dia da eleição. Então, começamos a falar mais de pesquisas. Todo mundo, você abre os portais, o pessoal está falando de pesquisa, você abre os jornais, está falando de pesquisa, a gente dá valores de pesquisa, os números de pesquisa, blá, blá, ok. Os responsáveis pelos institutos de pesquisa, eles estão roucos de repetir que a pesquisa não se presta a prognóstico, que a pesquisa é um retrato do momento, que a pesquisa ela fotografa o conjunto de fatos que, daquele instante, mudam os fatos, muda o cenário, o eleitor pode mudar junto. É importante a gente ter claro que a pesquisa parte de uma pergunta que ela é quase que uma contradição. Porque ela parte da seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Por que é uma contradição? Porque a eleição não é hoje. Então você cria uma hipótese que é impossível, porque você gera no entrevistado, ou provoca no entrevistado, uma necessidade de fazer uma escolha que ele ainda não fez, ou que ele ainda pode não ter feito. Não se sabe exatamente em que momento um eleitor escolhe o seu candidato de forma decidida, sem volta. Alguém vai dizer que é na urna. E seguramente é na urna. Mas alguns decidem alguns dias antes, outros algumas horas, outros algumas semanas. Quantos por cento dos eleitores já resolveram, mesmo quando você escuta: existe alguma chance de você mudar de voto? E o cara diz que não. Por que não existe? As pessoas se casam dizendo que é para sempre. E isso não é um compromisso de que é para sempre. Por que alguém numa relação anônima com o candidato, numa relação anônima com o pesquisador, vai assumir um compromisso futuro com um voto que ele só tem que dar com uma máquina? Ele não tem que dar esse voto para o candidato, ele não tem que dar esse voto para o pesquisador, ele não tem que dar esse voto para ninguém, só para a máquina, na hora do vamos ver. E na hora do vamos ver, às vezes ele vai: quer saber? Eu vou anular. Quer saber? Não vou. Tem eleição com um número maior de pessoas que não vai, tem eleição com um número menor de pessoas que não vai. Em 1989 foi baixíssima a taxa de não comparecimento, porque muita gente queria votar. Mas e esse ano? Será que muita gente vai querer votar? Tanto quanto quis votar há 4 anos? Será que as pessoas estão exaustas e querem fazer uma mudança? Será que as pessoas estão exaustas em alguns lugares, mas em outras não estão? Você tem lugares aí com Pernambuco, por exemplo, Recife, o candidato que está em primeiro lugar tem quase que mais de 100% dos votos. Tem gente entrando na fila 2 vezes para votar nele. Está com 76, 77, enfim, 3/4 dos votos na eleição. E você tem eleições que estão mais disputadas. Mas eu estou falando disso porque as pessoas discutem pesquisa sempre procurando defeito e desprezando as suas características, não virtudes, mas procurando defeitos. Os 2 defeitos mais comuns que as pessoas apontam, as 2 críticas mais frequentes que são feitas sobre as pesquisas, é que, quando acaba a eleição, a pesquisa é ruim porque ela influencia o voto do eleitor. Ou a pesquisa é ruim porque ela erra demais. Nós já falamos disso aqui, né? Se a pesquisa consegue influenciar o eleitor vai votar de acordo com o que diz a pesquisa. E se o eleitor vai votar de acordo com o que diz as pesquisas, a pesquisa não vai errar. É óbvio. Eu digo que o candidato está em primeiro lugar com tantos por cento, o segundo está em segundo lugar, o terceiro. Aí a pesquisa influencia meu voto, eu vou lá e voto nesses 2, esses 2 vão para o segundo turno com a porcentagem que diz a pesquisa, ou até maior. A outra crítica: eles erram. Bom, se eles erram e as pessoas votam diferente do que dizem os institutos, é porque, 1, não fazem prognóstico, e 2, as pessoas não se deixam influenciar pelo instituto de pesquisa.
E quando vem essa crítica de que as pessoas se deixam influenciar pelos institutos de pesquisa, por trás disso está a ideia de que a opinião pública é massa de manobra, que a opinião pública não sabe o que quer, que as pessoas elas são trouxas, porque elas olham o instituto de pesquisa, vão lá e votam igual. Mas a gente tem que ter clareza que o estímulo para que as pessoas falem é uma teoria segundo a qual a eleição é hoje e não é. E é essa contradição. Pô. Eu quero que o cara me diga como ele vai votar lá na frente, supondo que a eleição é hoje. Como a eleição não é hoje, ele não tem o compromisso que ele tem que ter no dia da eleição. Logo, sem esse compromisso de comportamento futuro, como é que eu posso saber como ele vai votar? Só imaginando que a eleição é hoje, mas ela não é. Vamos ter clareza disso. É uma ferramenta de trabalho. E o Brasil tem um fetiche por pesquisa. No Brasil, nós temos um fetiche por pesquisa. Você pega a eleição americana, talvez um pouquinho mais importante para o planeta Terra do que a eleição municipal do Brasil. E eles não estão discutindo pesquisa como a gente está discutindo pesquisa. Eles não estão discutindo pesquisa. Claro que eles querem saber quem vai ganhar. Mas eles não acreditam que discutir pesquisa o tempo todo é a melhor maneira de discutir o processo eleitoral. A gente tenta, na cobertura da Band, falar de propostas, de ideias. E a gente acaba discutindo no Brasil muito menos as propostas e as ideias do que as pesquisas, até porque os candidatos, que são os enganadores, não apresentam propostas e não apresentam nada, ideias. É um festival de destruição. Posto que eles ficam se destruindo e se atacando e se xingando o tempo todo, resta muito pouco a não ser registrar o sobe e desce, que não quer dizer muita coisa. Porque, como eu disse, os fatos vão mudando, as pessoas vão mudando de opinião e cada vez que você fotografa a sociedade numa pesquisa, ela pode estar de um jeito diferente ou não. Pode estar tudo igual porque os fatos não foram suficientes para mudar a opinião das pessoas. E isso é muito importante que a gente tenha clareza. É muito importante que a gente tenha clareza. Nós não podemos usar ou emprestar a essa ferramenta uma virtude que ela não tem, ou uma característica que ela não tem. Ela é como o termômetro. Ela é como o medidor de pressão lá, o manômetro, sei lá como é que chama aquele troço, que põe no braço, ou o estetoscópio. Não existe um médico que use só um termômetro. Para algumas doenças, o termômetro basta. Mas é preciso um conjunto de exames. E a gente, nesse fetiche da pesquisa, põe a pesquisa, acabou. Põe a pesquisa, acabou. Fulano subiu, Beltrano caiu. Aí o Beltrano que cai, xinga a pesquisa. O fulano que sobe, recebe com humildade. Quando no fundo ele está pulando, falando, aê, vamos arrebentar. Né? Mas coisas que acontecem em eleição. Você pega, por exemplo, uma eleição que tem 5, 6 candidatos. Não existem 5, 6 ideologias. Basicamente, você tem o cara meio de centro, meio de direita, meio de esquerda. E mesmo o cara que é de centro, ele é meio de centro-esquerda ou meio de centro-direita. Não existe centro, né? Centro é o quê? Eu vou privatizar as empresas que começam com a letra A, as empresas que começam com a letra E, eu não privatizo. Com I eu privatizo, com O eu não privatizo. E aí, como sobrou a letra U, que daria a gente ou pró-privatização ou contra, eu não privatizo nem eu destruo, sei lá. Não existe isso. Então o que acontece? Se você tem 6 candidatos. 2 candidatos estão na frente. E a eleição vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Tem gente que fala, eu voto no 3º candidato, no 4º candidato, no 5º e no 6º. Aí o 6º aparece com 3, o 5º aparece com 7, o 4º aparece com 9, o 3º aparece com 12. É comum, é comum. Chega na eleição, esses daí têm 22% das intenções de voto, 23%. Aí tá chegando na eleição, as pessoas falam, ih, não vai ganhar. Não vai ganhar, não vai ganhar. Acho que não vai ganhar. Aí migram para o 1º e 2º. E aí eles desidratam. Ou às vezes acontece, e está perto, e acontece uma ultrapassagem. Por quê? Porque as pessoas
elas têm um candidato, usam a ferramenta, claro, usam a ferramenta e é válida essa ferramenta. Não é justo que os bancos possam contratar, que os veículos de comunicação possam receber, que os partidos possam receber e a sociedade não possa receber. Por que não? Porque a sociedade não pode ser influenciada. Agora, o banco pode, né? O banco vê lá que um candidato de extrema esquerda vai ganhar e pode se posicionar empresarialmente em função disso, ou vê que um candidato de extrema direita vai ganhar e pode se posicionar empresarialmente em função disso, mas o eleitor não pode. Isso é injusto, né? Então, tem que poder divulgar as pesquisas, sim. O que a gente não pode é emprestar para a pesquisa um poder que ela não tem. Nas pesquisas sobre candidato ideal, você pode perguntar, a opinião pública fala o seguinte: nós queremos um político honesto, preparado, firme, de boa formação, equilibrado, inovador, porque é o mesmo que uma pessoa fala quando diz, olha, quem é o seu par perfeito? Aí vem aquele festival de características, porque é uma teoria. Mas na hora que você pergunta em quem você vai votar, ele não vai achar um candidato que é tudo isso. Honesto, preparado, firme, boa formação, equilibrado, inovador. Não vai ter. Os candidatos podem dizer que são. E eu não estou falando que os candidatos são desonestos, mas não vai ter ninguém que é tudo isso. O camarada é experiente e ele é inovador. Ele é firme e ele é reflexivo e ouve as pessoas. Ele é generoso e intransigente. Não existe, não existe. Não dá. Então, na hora que a realidade se impõe, é mesmo você procurando uma casa. Eu quero uma casa que tenha 3 quartos, tenha 2 banheiros, tenha uma garagem para 2 carros e custe 200 mil. Vocês não tem isso. Então tá, 200 mil não tem? Não, não tem. E eu achei uma aqui de 400. Não, mas essa de 400 só tem uma vaga de garagem. Ih, caramba, de duas vagas é 600. Pô, mas 600 é 3 vezes o que eu iria gastar. Não, então tira um quarto. Você começa a procurar mais ou menos o que dá. Isso acontece menos com o homem escolhendo roupa, acontece mais com a mulher escolhendo roupa, porque a mulher tem mais possibilidades para se vestir, para uma festa, por exemplo. O homem vai para um casamento, ele vai lá, põe um terno, acabou. A mulher, aí já tem que pensar, como é que vai estar a roupa da noiva, como é que vai estar não sei o quê, se esse decote tá bom, se a manga de fora é ruim, se o vestido tá comprido, não tá. Aí ela vai e acha um que é tudo que ela queria, menos por isso ou por aquilo. Mas na hora do vamos ver, vai esse mesmo, não tem jeito. É igual com candidato. É igual com candidato, é igual com marca, é igual com tudo. Não existe não existe a potência de extrair exatamente aquilo que as pessoas realmente podem conseguir na vida real. Chama atenção para isso só para que a gente aqui na Band News FM, aqui no Band News no meio do dia, não caia na esparrela do uso da pesquisa como um Deus. Um Deus que tudo sabe. A pesquisa não sabe tudo. A pesquisa só fotografa. É como você fotografar o céu. Agora está limpo, agora está escuro, agora está noite, agora está nublado, agora está... Vai variando, vai variando. Faltam 3 semanas para a eleição. 3 semanas é 3 meses. Cada semana é um mês, porque acontece um monte de coisa. Então tem candidato que subiu, tem candidato que caiu, tem candidato que subiu rápido demais e começou a cair, tem candidato que subiu devagar, não o suficiente para eventualmente disputar neste momento o segundo turno. Tem de tudo. Mas de repente tem as arrancadas de última hora, e arrancadas de última hora por algo que aconteceu. Por exemplo, o debate da Band foi fundamental. Os debates da Band foram fundamentais para apresentar para a sociedade o cardápio de candidatos, para que as pessoas soubessem como eles falam, como é que é a voz, como é que é o sotaque, como é que é o jeito de pensar, as principais ideias, não vou nem dizer que foram ditas muitas, mas enfim, o que eles defendem, como eles se comportam, né? Agressividade, passividade e tal. Depois foram outros os debates, as entrevistas, as sabatinas e tal. Hoje, a sociedade já conhece melhor os candidatos de cada cidade, e isso é bacana. E aí a forma como as pesquisas reagem vai ficando cada vez mais diferente. Então, vamos dar valor para as pesquisas, elas são essenciais para a democracia, mas não vamos emprestar
para ela, nem vamos dar para ela uma virtude que ela não tem. Ela não faz prognóstico, ela não, o eleitor, o entrevistado, quando dá a resposta, não assume um compromisso com o futuro. É o que ele pensa hoje e ele pode mudar de ideia. Ele é um ser gelatinoso. É assim que funciona a vida para tudo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.